As pessoas sofrem demais porque não aceitam que o mundo é um lugar injusto. Bom, talvez. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse comentário seu é extremamente interessante porque ele tem um ponto que, ao meu ver, pode ser realmente bem interessante, né? Que é o fato de que talvez isso seja verdade se a gente olhar sobre uma perspectiva de mudança de pensamento e mudança de conduta em relação à aceitação dessa verdade, tá? E por que eu falo isso? Porque realmente parece existir um certo processo, que ele é um processo de ruptura de uma certa idealização que a gente faz, né? Talvez quando a gente é mais jovem, né, criança, começa ali nos entendimentos da adolescência e até mesmo da vida adulta, talvez seja muito comum que a gente espere do mundo algo que não necessariamente ele pode oferecer. Então, muitas vezes, é comum que a gente coloque certas expectativas sobre o mundo, sobre a vida, sobre a realidade, que não serão atendidas justamente porque a existência como um todo não tem nenhum tipo de dever ou obrigação de honrar as nossas expectativas, né? E eu falo isso não só de uma visão pessoal, mas numa visão mais ampla, mais aberta, mais macro, né? Da realidade como um todo, seria até mesmo impossível de uma forma lógica se o universo ou se a realidade ela tivesse que atender a cada uma das expectativas individuais, né? Aí seria uma espécie de Matrix, né, ali onde cada um controla a sua própria realidade. Mas nessa realidade experienciada em conjunto por todos nós, esperar que o universo, que o mundo, que a realidade ou a vida como um todo, ela atenda às nossas expectativas e os nossos parâmetros, realmente talvez seja uma grande fonte de frustração, né? Então a gente vê ali às vezes muitos jovens, muitos adolescentes ali, até com uma certa rebeldia quando acabam se revoltando com o mundo, né? Porque começam a perceber muitas vezes que o mundo ele não é um lugar justo sobre a nossa ótica de justiça, tá? Sobre os nossos conceitos. Começa a perceber muitas vezes que aquilo que te contaram talvez não é necessariamente assim como funciona. Você começa a perceber talvez que sim, pessoas ruins vão ter recompensas, né? E pessoas boas muito provavelmente também terão prejuízos. E aí você começa a confrontar aquilo que lhe é contado, que lhe é dito. E eu falo isso sobre uma ótica de alguém, por exemplo, que teve uma educação, né, um ponto de referência bom, assim, né, que você diz, você educa uma criança, um adolescente para você tem que ser uma boa pessoa, você tem que ser educado, você tem que ser gentil, você tem que ser honesto, né? Todos esses valores que são positivos sobre uma ótica ética e moral, né? Só que aí é que tá, né? Porque quando uma pessoa que é educada nesse sentido começa a ir para o mundo de verdade, ele começa a perceber que existe uma dissonância, né? Existe ali algo que é incongruente, no sentido de que aquilo que lhe disseram que você tem que ser, muitas vezes não é o que o mundo de fato recompensa. E aí você vê muitas vezes jovens ali revoltados, querendo mudar o mundo, todo aquele ímpeto e aquela energia, né? De um jovem dito rebelde, né? Querendo mudar o mundo, ensinar as pessoas, transformar o mundo. E de alguma forma é bem louvável, é nobre, né? Esse sentimento e essa vontade de querer tornar o mundo um lugar melhor sobre essa própria ótica. O grande problema não, né? Mas acho que o grande detalhe de tudo isso é que ao longo do tempo, ao longo da sua vida, né, quando você vai experienciando coisas, você vai amadurecendo e você vai entendendo melhor a dinâmica de toda a vida como um todo, aí você começa a perceber que talvez as nossas expectativas elas não são cumpridas pelo mundo porque talvez a nossa própria expectativa seja disfuncional, né? Olha esse exemplo, né, quando a gente fala o mundo é um lugar injusto, né? Essa própria ideia de justiça, ela sofre diretamente um viés do que a gente considera como justiça. E esse próprio ponto ele é completamente subjetivo. Então, para muitas pessoas, algo estar acontecendo com alguém é completamente justo e para outra pessoa completamente injusto. Porque esse conceito de justiça, ele, além de ser subjetivo, ele também é atravessado pela nossa própria lente. E isso aí é derivado de criação, de cultura, muitas vezes também de ensinamentos derivados de alguma visão religiosa, transcendente, né? Não precisa necessariamente ser religiosa, mas espiritualidade. E então todas essas variáveis elas vão formando o nosso ponto de vista em relação a um conceito. Então se a gente olha de forma prática, né? Não só como a vida, né? Mas se a gente pega o próprio sistema de justiça, né? Que a gente tem
é uma instituição ali formada para poder julgar e decidir o futuro de pessoas, né, que cometeram algum crime, algo do gênero, né? Existem discrepâncias, existem divergências até mesmo na interpretação de pessoas que são preparadas, que são estudadas, que dedicaram a vida inteira para entender, para estudar a letra ali da Constituição, das leis, enfim. E é por isso que existe, né, uma corte, que existe mais de uma pessoa para fazer uma decisão, justamente para poder pegar vários pontos de vista diferentes e tentar chegar no que é mais próximo possível de uma certa justiça. Então, nesse caso prático, até da justiça instituição, né, a gente consegue perceber que precisa ter mais de uma pessoa em um julgamento, enfim, justamente para que a gente tenha vários pontos de vista e tente chegar naquilo que teoricamente seria o mais justo, né? Então, se a gente pensa assim, né, se até numa instituição existem esses tipos de discrepância, quem dirá numa questão mais macro, né, da existência como um todo? Como que a gente poderia dizer, por exemplo, que o mundo é um lugar justo para uma pessoa e seria injusto para outra, né? A própria ideia de igualdade, por exemplo, né? Algumas pessoas defendem essa ideia, né? De que a própria ideia de uma igualdade geral, ela já seria contra a ideia de a possibilidade de uma justiça, né? Porque se você teoricamente é livre, você tem que ser livre para ser injusto, né? Então não tem como ter justiça e liberdade ao mesmo tempo. Existe uma certa contradição que algumas pessoas percebem, né? Mas acho que não é o ponto desse vídeo, né? Acho que o ponto desse vídeo é trazer como que a mudança dessa perspectiva em relação a aceitar sim que o mundo é um lugar injusto sobre alguma ótica, o quanto que isso pode sim ser benéfico para a nossa vida, desde que a gente faça aquilo que teoricamente é certo diante dessa constatação, né? Então, acho que o grande ponto-chave que eu queria deixar aqui nesse vídeo, depois de toda essa reflexão, né, que eu vou começar a falar, eu perco a noção do tempo, né? Mas o que eu acho que é mais importante, talvez mais interessante desse vídeo, é que quando acontece então esse fenômeno da gente entender que o mundo ele é como é, que as coisas elas possuem uma natureza própria e que por mais que a gente discorde diametralmente de como aquilo é, aquilo não vai deixar de ser como é em muitas coisas, né? Então existe até uma certa alegoria, né, que é usada, que olha, você pode discordar da gravidade o quanto você quiser, né? Mas se você pular de um prédio, você provavelmente vai se lascar, né? Justamente por quê? Porque existe uma certa natureza da essência das coisas como elas são e que muitas vezes a gente não pode mudar, né? E aí o grande detalhe é como a gente passa a lidar então com a nossa própria vida, né? Com a interação com essa existência como um todo, diante da ideia de que as coisas são como são. E aí eu acho que é onde a gente pode ter um grande avanço e ter um grande produto benéfico de tudo isso, que tudo bem, né? Eu sei que o mundo então pode ser injusto sobre a minha ótica, que eu não concordo com muitas das coisas que acontecem, como são, mas eu acho que eu posso fazer o melhor de mim, apesar de tudo isso, né? Porque quando a gente fala sobre uma ideia que a gente não concorda, então vamos supor, a gente pega uma situação que a gente considera como sendo injustiça, né? A gente sempre vai ter 3 possibilidades diante de algo que a gente não concorda, né? Acho que essa frase é extraída de Tropa de Elite, né? Diante de uma situação lá, você tem 3 opções, né? Ou você se omite, ou você se corrompe, ou vai pra guerra, né? E aí, essas 3 opções, elas trazem 3 posições que a gente pode assumir diante de alguma coisa que a gente não concorda, né? A gente pode se aproveitar daquilo, que é o que seria ali um desvio de caráter na minha visão, né? Que é você se aproveitar de uma situação que você não concorda. Então, se o mundo é um lugar injusto, eu vou me aproveitar disso para tirar frutos para mim, né? Eu acho isso um pouco problemático e um certo desvio de caráter, né? E aí sobram 2 opções. Ou você combate, muitas vezes, como acontece ali naquela rebeldia jovem, e você se desgasta e perde porque sabe que a vida é como é. Ou você simplesmente se omite e faz o seu melhor apesar de tudo isso, né? É uma visão que teoricamente parece funcionar em alguma espécie, né? Por quê? Porque você não precisa necessariamente concordar e nem se aproveitar, né? Você faz o seu melhor apesar de tudo isso, né? Então, por mais que o mundo seja um lugar injusto, por mais que a existência seja um lugar injusto, por mais que muitas pessoas, talvez ruins, elas tenham sim suas recompensas aqui, materiais, relacionais, reconhecimento,
Mas apesar de tudo isso, se eu não concordo, né, se existem dentro dos meus valores e princípios algo que diz que isso não deveria ser como é, né, se a gente tem esse tipo de sentimento, talvez a gente possa simplesmente ser um exemplo do que a gente gostaria que o mundo fosse. Por mais que ele não possa ser como um todo, numa visão mais macro, talvez numa visão micro, nas nossas pequenas ações, na forma como nós deixamos o nosso legado e a nossa história, talvez aí a gente possa sim deixar um exemplo de como a gente gostaria que o mundo fosse. Então, se a gente pudesse então criar um mundo, se nós fôssemos os detentores, por exemplo, da criação de uma realidade, como ela seria, né? Esse tipo de alegoria, de abstração, né? Eu acho que é extremamente interessante para que a gente interaja com o mundo e deixe o nosso legado através daquilo que a gente acredita, do que então a gente pensa, o que seria então um mundo justo, né? O que seria então um mundo em que os bons fossem recompensados de fato, né? Onde as pessoas teriam oportunidades iguais, tudo aquilo que a gente conhece como sendo a ideia de um mundo melhor, talvez a gente possa fazer dentro dos nossos limites, claro, mas de alguma forma fazer na nossa vida, tratando as outras pessoas, educando quem quiser ser educado e trazendo, claro, o nosso ponto de vista. Bom, me estendi aqui mais uma vez, queria só demonstrar toda a minha gratidão a cada um de vocês que fica até o final do vídeo, mais de 11 minutos de reflexão. Peço que, se puder, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante. Deixa o like, curta, curtir já é deixar o like, né? Comenta, compartilha, porque isso aí me ajuda demais. E eu sou extremamente grato, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Valeu, falou!